Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre. Bom, a nossa apostila do segundo bimestre vai tratar de vários assuntos e um desses assuntos é a selfie. A selfie? Pois é, a selfie hoje faz parte do nosso mundo, do mundo moderno, e ela também faz parte da arte. Vamos entender como isso acontece? Começa lá na pré-história. Então, vamos lá ver o que é. As mãos em negativo, é esse desenho que está aí, foram a forma que nossos ancestrais pré-históricos encontraram para deixar os registros de si mesmo. Então, essas mãos, elas eram realizadas pelos homens pré-históricos, né? Ah, como uma forma de deixar uma marca, um registro da sua existência. Claro, eles não tinham essa consciência como nós estamos tendo hoje. Porém, elas duraram por muitos séculos, por muito tempo. E hoje nós sabemos que é um registro de pessoas que viveram aqui há muito tempo atrás. Então, não tinha câmera fotográfica, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada que desse essa oportunidade de deixar um registro. Então, como eles faziam? Eles faziam misturas, né, de elementos naturais, como sangue, gordura, pó de pedra, tá? Raízes, e misturava fazendo com que isso se tornasse cor e posicionavam as suas mãos. Então, colocava a mão encostada na rocha e assoprava aquele pó e aquela mistura com um cano, como se fosse um caninho de uma planta ou de osso, tá? E aí esse pó, essa tinta, passava por cima da mão e grudava na parede. E tinha duas formas, o negativo e o positivo. Vocês conseguem reparar aí na imagem que nós temos a mão colorida e fora da mão colorido. Então, seria o negativo e o positivo, ok? Então, esse é o nosso primeiro registro de selfie. Não era do rosto, mas era das mãos, ok? E a diferença entre selfie e autorretrato? Então, seria uma espécie de autorretrato ou seria uma espécie de selfie? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Então, é isso que a gente vai aprender agora. Então vamos aprender sobre selfie. Coloquei uma imagenzinha aí, ó, bonitinha, do Vicente Van Gogh de biquinho tirando uma selfie. Quem nunca, na verdade? Ainda mais com o biquinho. É a cereja do bolo da selfie, né? Então vamos entender o que é uma selfie. Então a selfie é uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma, tá? Então, ela se popularizou, virou algo da rotina dos jovens, da rotina dos adultos, da rotina até mesmo das crianças, né? No mundo todo, a partir do momento que nós passamos a ter a facilidade de ter uma câmera nas nossas mãos. E que câmera é essa? A câmera hoje é do celular. Então, antigamente, com a máquina fotográfica, ficava um pouquinho difícil de tirar uma selfie, principalmente se ela fosse com filme, né, com filme fotográfico, que a gente vai ver também depois. Porque o foco ficava ruim, a gente não conseguia segurar, de virar para ela de uma forma legal. Agora com o celular não. O celular a gente consegue até se ver, tem até os paus de selfie, né? A gente consegue ter ângulos diferentes, olhando no espelho ou não olhando no espelho. Vocês são craques na selfie, muito mais do que eu, na verdade. É, e isso todo mundo conhece. Mas quem nunca, né? Então aí a gente tem que a selfie, ela é uma nova maneira de expressão. Hoje ela é uma expressão. Então, entrando no Instagram, entrando no Facebook, entrando em outras mídias, a gente vê milhares de selfies. Cada um coloca o seu ângulo mais bonito, a forma mais bonita que gosta de ver o seu rosto, o seu corpo e se fotografa, certo? Então, aí eu coloquei um exemplo para vocês que também tem na apostila, que é a Mona Lisa tirando uma selfie, né? A sua foto, e uma selfie que foi realizada na entrega do Oscar. Aí tem vários famosos, vocês devem conhecer também, tirando uma selfie em grupo, né? Uma selfie conjunta, que a gente sabe que aí lá no beiro da escola também acontecia bastante. Ah, não? Então, essa é a selfie. Então, muito comum nos dias de hoje, ok? Mas antigamente, como que isso acontecia? Não tinha fotografia, não tinha a máquina fotográfica, né? Não tinha o celular.
as selfies elas eram realizadas, né? Então, elas não eram chamadas de selfie, elas eram sim chamadas de autorretrato. Mas antes eu quero falar para vocês uma outra coisa, sobre os cuidados. Parece brincadeira, mas não é não. Tem muitas pessoas morrendo hoje no mundo todo por tirar uma selfie. E isso é uma coisa muito, muito perigosa, muito delicada. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, os jovens estão arriscando a sua vida pela melhor foto, pela foto perfeita, para simplesmente postar e ser visto. Então, eu tenho aí alguns exemplos: pendurado no telhado, em locais onde tem excesso de energia, as, as torres de energia, na frente de trens, de carros, subindo e descendo escada, com armas na mão, armas que podem disparar a qualquer momento, em barcos, em morros ou montanhas, na frente de um trem. Esses dias mesmo teve uma notícia de um jovem que foi tirar uma selfie na frente de um trem, e o trem enroscou e levou ele. Claro que ele chegou a falecer. Temos aqui outros com os animais, algumas que são repetidas, mas a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não é brincadeira. Como exemplo, eu tenho aqui para vocês algumas fotos. Chega assim a ser chocante de ver algumas. É claro que algumas a gente fica um pouco em dúvida, será que não é montagem? Mas muitas nós conseguimos ver que não, que de fato foi uma selfie. Então, essa do rapaz correndo e o touro correndo atrás dele, ele segurando o celular na mão, é impressionante. É cultural, mas é impressionante. Então, essa garota, né, nessa altura toda, que qualquer desequilíbrio, qualquer vacilo, ela cai e morre. Ou vai morrer ou vai ficar toda quebrada, né? Mas dificilmente vai conseguir ficar viva numa altura tão grande, né? Então são selfies registradas no mundo inteiro e que são extremamente perigosas. Então, eu jogo aí para vocês, vale a pena realmente por uma curtida arriscar a sua vida por uma foto perfeita? Será que os valores não estão aí um pouco misturados, né? A gente tem que pensar um pouco nisso. Então, cuidado, ok? Cuidado mesmo. E antigamente nós chamávamos as selfies de autorretrato. Então, o que é um autorretrato? É um substantivo masculino e retrato feito por um indivíduo de si mesmo. É a mesma coisa que a selfie, só que a selfie é uma foto, algo digital. Tá? E o autorretrato não, é uma pintura, um desenho, uma gravura, tá? Ou uma descrição escrita também, ou oral. Então, eu escrever sobre mim mesmo e falar sobre a minha pessoa, sobre mim, tá? Então, isso é o autorretrato. Então, aí tem uma imagem mostrando para vocês de um pintor realizando um autorretrato. Como que ele fazia isso? Olha lá, ele colocou como inspiração fotos de autorretrato, coladinha no cantinho, né? E ali ele está olhando no espelho. Então, a melhor forma de você se desenhar ou se descrever ou pintar, né, um retrato, um autorretrato, é você se olhar, se observar, ver como é o formato do seu olho, o formato do seu nariz, o formato da sua boca, se você tem uma bochechinha assim como a minha ou não, como é o seu cabelo. É uma forma bem interessante de você se observar. E aí você realiza um autorretrato, ok? E no mundo da arte? Quantas pessoas será que já fizeram autos retratos? Então aí tem alguns exemplos. Vou mostrar para vocês um por um e a gente vai conversar sobre eles. Então aqui eu tenho uma Digliani, que tem um jeito peculiar de pintura e ele fez um autorretrato dele. Não tem muitos detalhes, ele usa muito mais as cores, porém ele se representou. Aqui também nós temos Anita Malfatti, que também realizou seu autorretrato, com uma expressão, dando muito mais ênfase à expressão e às cores, né, que era o modernismo, as cores um pouquinho diferentes da realidade. Aqui a gente também vai ter o Warhol, Andy Warhol, que fazia parte também do movimento modernista, né, do pop art, e aí as cores totalmente diferentes da realidade, certo? E aqui, um famoso, que vocês conhecem bastante, o Leonardo da Vinci, um pouco velho, né? Um pouco mais velho, ele se retratou
na idade mais velha, e é um autorretrato feito somente em desenho, né, sem cores, ok? Um autorretrato bem diferente é do Escher, onde ele coloca ele dentro de uma esfera. Então nós estamos vendo a sua mão, estamos vendo a esfera e ele está lá na luz, né, refletido na esfera. Muito interessante esse autorretrato, vale a pena a gente pesquisar e analisar essa obra, que é uma obra muito interessante. Então, várias formas de se fazer autorretrato. Gauguin, que também usou bastante cores, fez o seu autorretrato mostrando ali as suas características, também características da sua pintura, como o Salvador Dalí, que tinha uma pintura bem diferente, né? Com elementos diferentes, e faz o seu autorretrato como se fosse um bacon. É bem legal. Não deixa de ser o seu autorretrato, dentro das suas características. Assim como a Frida Kahlo, que coloca alguns elementos que caracterizam a sua pintura, como a paisagem de fundo, como as flores, mas sempre mostrando as suas características pessoais. Tarsila do Amaral também faz o seu autorretrato com a sua elegância, o seu lado feminino, colocando aí, deixando para a história o seu rosto tão famoso e seu autorretrato. Também temos aí o Pablo Picasso, dentro das suas características de pintura, com o rosto em formato que lembra máscaras africanas, né? Ele também deixa aí para a história o seu autorretrato. Assim também como um dos pintores que mais se autorretratou, que foi o Vincent van Gogh. Então aí nós temos várias imagens de autorretrato do Vincent van Gogh. De chapéu, sem chapéu, mais novo, mais velho, com orelha, sem orelha, retratando várias fases da sua vida. Ele deixava isso registrado para a história com o autorretrato. Então, era um homem muito introspectivo que guardava, né, os seus sentimentos, porém ele consegue expressar bastante isso realizando os autorretratos, e ele faz vários e tem muitos outros que ele deixa aí para a história, mostrando sua aparência, o seu jeito de pintura, sua fisionomia, sua história, como a tão famosa história das orelhas, certo? Então, essa é a diferença da selfie e do autorretrato. Né? Quem nunca? Quem nunca tirou uma selfie? E quem nunca fez um autorretrato? Se você ainda não fez, você vai fazer agora na nossa atividade. Então, aí tem um errinho de digitação, era atividade 1, eu coloquei atividade 3, mas é atividade 1, tá? Lá no Classroom, aqui no Classroom, desculpa, vai estar marcado atividade 1, e vocês vão realizar um autorretrato. Então aí eu coloquei algumas orientações. Então você vai fazer o seu autorretrato. Como? Você vai fazer um desenho, vai colocar um espelho ou o seu celular. Sabe, deixar a câmera do seu celular voltada para você, então você vai se olhar, se observar. Como é o seu cabelo, como é o seu olho, seu nariz, seu queixo, sua bochechinha, seu tom de pele. E aí você vai fazer numa folha, que pode ser uma folha sulfite ou uma folha que você tem aí, tá? Não esqueça de colorir, de dar as suas características, a sua forma de desenhar. Não fique com medo, não fique receoso. Ah, eu não sei desenhar muito bem, eu não desenho direito. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de fazer. Então faça o seu melhor, faça aquilo que você consegue, ok? Deixe ele colorido, coloque as suas cores. Vocês viram que não necessariamente precisa ter as cores reais, que você pode colocar aquelas cores que você gosta, tá? E aí você, assim que estiver pronto, você vai tirar uma foto e vai postar para mim no Classroom. Se você não conseguir postar, você avisa para mim no grupo ou lá no particular, no WhatsApp, que eu te oriento exatamente como você vai fazer isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que é uma selfie e o que é um autorretrato. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!